Mais um sábado começou e o resumão chegou. Sejam muito bem-vindos, eu sou o Lucas aqui do canal Para Hard. Trabalho aqui no YouTube com reviews de equipamentos há mais de 10 anos e esse é o nosso resumão onde eu trago as principais notícias, alguns rumores do mercado de hard e PC Gamer e um único vídeo no formato mais compacto com a intenção de te manter informado em um curto espaço de tempo. Descrição do vídeo. Como de costume, deixo todos os tópicos para que você possa navegando, deixo também lojas parceiras do canal. Caso você vai comprar algum equipamento e queira ajudar a manter esse trabalho, realize sua compra pelos links abaixo. Também deixo nossos grupos de promoções para que você possa realizar a sua compra quando os preços caírem. Então temos grupos no WhatsApp e no Telegram. Sem mais delongas, bora para mais um resumão. Falando aqui sobre gráfico integrado dos Ryzen 7000, a gente sabe que todos os Ryzen 7000 Zen 4 têm um gráfico integrado RDNA 2. Não é um gráfico integrado muito rápido, mas são duas unidades de computação que servem para rodar alguns jogos. Eu já fiz um teste aqui no canal com o Ryzen 5 7600X com o gráfico integrado dele. Rodamos vários e vários jogos, só você ver o vídeo está aparecendo aqui no canto. O que o usuário SkaterBench fez, na verdade o youtuber SkaterBench fez, foi pegar o Ryzen 9, que tem o mesmo gráfico integrado basicamente do Ryzen 5 que eu testei, só que fazer um overclock muito pesado, onde ele colocou a frequência da GPU em 3.1 GHz, 1.4 volts, e a frequência da memória em 6.400 MHz. O consumo chegou aí para 60 watts, bem acima do padrão que fica ali na casa dos 30, 35 watts. Resultados práticos, até 42% de performance observado aqui no Tomb Raider, porém saiu de 12 quadros para 17, não resolveu muita coisa. Mas tem alguns jogos que você se beneficia, por exemplo, CSGO de 57 para 79, foi um ganho bem interessante, cara. Então, diferente de processador, que você praticamente não ganha performance, overclock em gráfico integrado costuma trazer resultados muito agressivos, mas não é uma coisa que geralmente os usuários fazem, enfim. Né? Mas aqui nós vemos que sim, é possível ganhar muita performance. Nos testes que eu fiz, normalmente rodou bem. Se tivesse ali 42% de ganho em algum dos cenários, com certeza traria alguma margem pra gente em cenários onde ficou mais pesado. Confira o vídeo lá e deixe seu feedback pra gente. Nós temos aqui a AMD liberando o Aguesa 1005C para fazer um controle mais avançado nos Ryzen 7000X3D diretamente pela BIOS. Em particular com uma vantagem para o Ryzen que tem dois CCDs, ou seja, o Ryzen 9 7900X3D e 7950X3D, que inclusive vai ter review aqui no canal semana que vem, tá? Vamos ter gameplays e o review depois. Eu tive um pequeno problema aqui porque o meu Core 9 deu problema, tá? Olha aí aparecendo aqui, ó, e vai para RMA, tá? E o que acontece? Eu ia comparar com esse Core 9, como eu fiquei sem ele, né, tô esperando chegar uma outra amostra que eu comprei aqui para poder trazer o teste, eu vou soltar primeiro o gameplay, e aí eu peço que vocês dão uma conferida lá, logo logo vai estar o vídeo no ar para vocês, e em seguida sai o review comprando com outros CPUs. Mas, voltando aqui ao assunto do vídeo, então, diretamente na BIOS você pode fazer um controle melhor, porque cada um dos CCDs tem uma diferente quantidade de cache. O Ryzen 9, só em um dos CCDs você tem um cache 3D vertical. O outro tem a quantidade tradicional de cache, que é 32 MB L3. Isso faz com que você precise ter uma configuração mais avançada. Isso aqui é para quem realmente gosta de explorar as coisas. Para quem quer deixar no automático, o que eu vou recomendar para vocês é que instalem o driver que a AMD vai lançar. Eu já estou usando esse driver, que é um driver que permite que no sistema operacional automaticamente seja feito isso. Basicamente o Windows ele vai enxergar que tem núcleos que são melhores para certas atividades, né? Que é o caso dos núcleos com o cache, enquanto que os outros núcleos sem o cache extra 3D, ele deixa para atividades mais pesadas. Então é um drive que após você instalar fica aparecendo no gerenciador de tarefas, como AMD 3D V-Cache Performance Optimizer Driver. Então assim, não é que não funciona o cache 3D sem esse driver, mas ele é um otimizador de performance. É interessante que seja instalado, ele vem junto com o driver AMD 5.01 29 dos 2026 que vocês estão vendo por aqui. Em tese, não deve trazer um grande benefício para o 7800X3D e nem para o 5800X3D, porque nesse caso todos os núcleos ali têm o cache 3D, diferente dos dois Ryzen 9, que aí você tem essa diferença, não são todos que tem, metade deles não tem o cache 3D.
Aqui nós temos a AMD numa conferência chamada ISSCC 2023, onde eles estão falando sobre data center, eficiência energética, lei de Moore, enfim, vários e vários assuntos. Nesse caso, a AMD fez ali um discurso de como eles imaginam que vai ser o futuro acerca de processadores para servidores, onde eles acreditam que haverá muitas camadas de DRAM empilhadas diretamente na unidade lógica, no processador em si, a grosso modo falando. Qual que é a ideia por trás disso? Você fazer um processamento na memória. Esse conceito não é exatamente novo, a gente já falou inclusive sobre isso aqui no resumão. Essencialmente você teria então ali a unidade lógica, o processador, e empilhado em cima dela os módulos de memória DRAM. Isso faria com que o processamento fosse muito mais rápido, a latência seria menor, já que eles estão praticamente no mesmo encapsulamento, né? Isso poderia ser mais interessante para servidores, de repente para mobile, já que você pode encurtar o espaço. Já pensou você não precisar ter, por exemplo, módulos de memória RAM do lado de fora, né, do CPU? Essa seria uma ideia no mínimo interessante. Empilhar diretamente no único chip e você ter um aumento expressivo de largura de banda principalmente, tá? Enfim. Bom, aqui nós temos preços de placas de vídeo. Você lembra que lá na pandemia os preços subiram muito, né, 2020 para cá, e o Mindfactor.de é uma loja muito famosa na Alemanha e ao longo do mundo também, porque eles revelam dados que eu não conheço outra loja que faz isso também. Eles mostram no índice de RMA, número de vendas, qual placa vende mais, são muitas coisas muito interessantes. E um usuário lá no Reddit compilou esses dados e mostrou o preço médio de venda das placas AMD e NVIDIA nos últimos 3 anos. O que ele encontrou foi, em fevereiro de 2020, o preço médio de uma placa AMD, tipo assim, tem as placas caras, as placas mais baratas, mas o preço médio de todas as placas AMD vendidas era de 295 euros. Número de vendas da AMD, 442 mil lá nessa loja, né? Então, assim, vendeu bem. No caso da NVIDIA, a quantidade de vendas ali do lucro era a metade, porque a NVIDIA está vendendo mais, 426 euros de média, e vende mais por ser uma placa mais popular. Hoje, as placas AMD têm um preço médio de 600 euros, é o dobro do preço, tá? Estão vendendo 1,02 milhões de euros. As NVIDIA, preço médio 825, então também subiu, tá? Aqui no caso não subiu exatamente o dobro, subiu menos, tá? Mas também o preço médio subiu bastante. E as vendas em 1,84 milhões de euros. Agora, é claro que reduções pontuais acontecem também, especialmente quando não está vendendo como as fabricantes gostariam. Então lá na Europa mesmo está havendo uma redução de algumas placas lançamento. Por exemplo, a 7900 XTX tem um MSRP lá de 1.159, agora ela está sendo vendida por 1.229. Lucas, subiu, mas espera aí, em janeiro ela subiu para 1.435, estava muito caro, overpriced, agora caiu 14%. A XT caiu 8%, outras placas como 6800, 9,9%, e placas que também estão ficando mais caras. Aqui nós temos no lado da NVIDIA, a 4090 caindo 6% mês a mês, de janeiro para cá, 4080 2%, 4070 Ti recém-lançada já caiu 1,6%, 3090 Ti, que já é uma placa da geração anterior, caindo 25%, uau! Mas o que acontece? Essa placa nesse preço não vende, cara. 1.604 euros, a 4070 Ti tem praticamente o mesmo desempenho que ela, custando 933, né? Enfim. Seguindo aqui para as próximas notícias, pessoal, a AMD, através do seu representante David Wang, lá do Radeon Technologies Group, e o Rick Bergman, né, em uma entrevista para um portal japonês, o 4Gamers, falou alguns detalhes sobre a nova geração de placas da AMD RDNA 4, que estão estimadas para vir em 2024, talvez no final do ano, ou 2025. Ele não falou sobre dados de performance, consumo, esse tipo de coisa, mas alguns detalhes no foco da empresa. Eles dizem que a RDNA 4 irá manter o foco em gaming, tá? E não pretende criar ali uma competição rivalizada com inteligência artificial
em relação à NVIDIA, que está ali com o DLSS 3 se fortalecendo nesse sentido. Eles ressaltam que sim, esse movimento que a NVIDIA está fazendo com a aceleração para a inteligência artificial é um movimento válido, um movimento interessante, mas a AMD diz que ela não acredita que esse processamento de imagem e upscaling é a melhor forma de se usar a inteligência artificial. Tá? Lembrando para vocês que a AMD implementou a inteligência artificial nas suas RDNA 3 recentemente. Tá? Isso já existe lá. Hoje eles usam o FSR sem usar isso, mas a AMD já prometeu que o FSR 3, e até agora nada, né? Estamos chegando a março, ela disse que o FSR 3 iria utilizar a inteligência artificial para fazer algo parecido com o DLSS 3. Agora aqui vem um ponto mais alto dessa entrevista. Ele diz que a AMD imagina a inteligência artificial para outros cenários e não só para esse cenário de FPS, um processamento de imagem como a NVIDIA tem feito. Eles imaginam para você melhorar NPCs, bots, novos níveis de complexidade de geração de mundo procedural, ou seja, usar a inteligência artificial não só, vamos ganhar FPS ou ajustar a imagem aqui, mas sim para melhorar o jogo em si, a física, a inteligência artificial dos próprios mecanismos do jogo. Me parece uma proposta interessante, vamos aguardar para ver se isso realmente vai acontecer. Aqui nós temos a Galaxy vendendo a 3080 lá na Amazon no preço anunciado. E olha, naquela época do lançamento era extremamente raro ver uma placa vendendo no preço anunciado. Então é um modelo Galaxy de 10 GB, né? Sirius é um modelo de 3 fãs por R$ 699. Porém, o que acontece? Nesse preço não faz sentido, né? Por mais que já até vendeu ali. Por quê? Porque por R$ 799 nós temos a 4070 Ti, que é uma placa que é mais rápida, ela está no nível de uma 3090 Ti. Então por que eu iria comprar uma 3080 por 699 se eu posso comprar uma 4070 Ti com DLSS 3, que é um diferencial muito forte para ela, com mais memória, mais performance, por $100 a mais. E não é só um modelo não, você tem o Asus TUF, tem Gigabyte, enfim, muitas placas você acha por 799, que é o preço anunciado, o original, tá bom? Aqui nós temos ainda falando sobre placa de vídeo e competição, a Moore Threads, que talvez daqui a uns 5 ou 10 anos consiga oferecer algum nível de competição em relação a AMD e NVIDIA, está lançando um novo driver que suporta mais jogos. Basicamente essas placas, cara, você pega a flagship deles, a placa deles tem 16 GB de memória, 4.096 núcleos, tem um consumo de energia, se não me engano, 250 watts e mal concorre contra a GT 1030. Então assim, ela é uma placa que hoje não faz diferença nenhuma no mercado, mas de repente com a empresa ganhando confiança e expertise, daqui a 2, 3, 4, 5, 10 anos, a gente possa ter uma quarta concorrente nesse mercado, e isso é uma coisa boa. Então eles lançaram aqui o suporte para novos jogos, mas você pega tipo jogos como esse aqui, ó, Dwarf Fortress. Cara, é um joguinho de 2006, se eu não me engano. Assim, cara, tem o seu público? Tem, mas sinceramente é um negócio que não faz muita diferença hoje. Talvez faça no futuro. Aqui nós temos uma notícia interessante, onde o Phil Spencer assinou um contrato de 10 anos com a NVIDIA, tá? Em relação ao GeForce Now. A ideia é trazer os jogos do Xbox para PC para o NVIDIA GeForce Now. Pelo que eu entendi na notícia, não ficou implícito isso, mas em tese você teria que ter a assinatura do Game Pass para poder usar ali os jogos da Xbox PC, e aí você poderia expandir isso para jogar na nuvem sem necessariamente ter um PC. Isso traria a possibilidade de você jogar, por exemplo, jogos que hoje só existem no PC no Linux, né? Inclusive o Call of Duty, que pertence à aquisição que a Microsoft está fazendo da Activision Blizzard, né? Inclusive eles estão até fazendo uma parceria para trazer o COD para o Nintendo. É meio que uma forma da Microsoft conseguir aliviar os reguladores que estão tentando barrar essa compra da Blizzard, da Activision Blizzard pela Microsoft, tá bom? Enfim, então vamos aguardar para ver como isso vai funcionar. O fato é que o GeForce Now está crescendo e está se tornando um ecossistema muito grande de jogos na nuvem, onde você não precisa ter um hardware em tempos onde o hardware está muito caro, tá certo?
Aqui nós temos, pessoal, os fabricantes anunciando o suporte de BIOS para os novos processadores, que no caso as placas da Gigabyte. Essa aqui é a Aorus Master, que é a placa que eu uso aqui na minha bancada de testes, né? Em breve vai ter um review completo dessa placa aqui no canal, com a BIOS já suportando normalmente os Ryzen 7000 3D. Inclusive você pode atualizar a BIOS diretamente por um botão aqui na parte de trás, um pendrive que funciona normalmente, mesmo que você esteja com uma BIOS muito antiga e já queira colocar diretamente esse novo processador, tá certo? Aqui nós temos uma mensagem que está aparecendo em uma nova atualização do Windows 11, lá no cantinho de baixo, semelhante àquela mensagem que aparece quando você não atualiza o sistema operacional, quando você não ativa o sistema operacional, na verdade. Essa mensagem diz respeito ao suporte a TPM, porque assim, o Windows ele tenta impedir que o usuário instale o Windows 11 em uma máquina que não tem um hardware compatível, por exemplo, com o TPM. Existem formas de contornar, e agora está aparecendo uma marca d'água ali no canto da sua tela para informar que você não tem esse suporte e pode ter algum tipo de dificuldade. Em tese não vai impactar nenhuma funcionalidade. Vai ser apenas uma marca d'água informando. Daqui a pouco aparece um software para remover essa marca d'água, tá? Aqui nós temos, pessoal, uma expectativa da AMD em termos de servidores. Observe que a AMD está empolgada com o mercado de servidores. Acabamos de falar sobre uma notícia ali de HBM, enfim, empilhado, aonde nós temos aqui um relatório dos ganhos de market share da AMD nesse segmento. Observe que em 2020, em servidores, a Intel ainda domina, mas 86%, 10% da AMD, 2.6% de ARM, o restante aqui 0.7%. Em 2021 a Intel perdeu espaço, agora em 2022 ela perdeu muito espaço, olha só. E esse espaço foi sendo conquistado principalmente pela AMD, e agora nós temos a ARM também. Então nesse momento Intel 70%, AMD 20% e ARM 8%. Observe que a ARM está mais perto de chegar na AMD do que a AMD na Intel. Então a AMD que abre os olhos porque a ARM está chegando por aí, tá certo? O relatório aponta 3 principais pontos que explicam por que a AMD está ganhando esse terreno. O primeiro é o preço. Se você compara o preço dos CPUs da AMD com os CPUs da Intel, com quantidade de núcleos similares, especificações performance, normalmente os CPUs da AMD são mais baratos pelo que entregam, entre 30% até 40%. Então está sendo mais vantajoso ir para um EPYC, para um Threadripper, coisas do tipo. O segundo ponto que facilita é o fato de você ter ali uma mesma arquitetura x86, então a compatibilidade com o software é mantida, tá? E no caso a AMD, ela está aplicando os nós da TSMC sempre que eles são lançados, então a AMD ela está sempre na ponta da litografia, enquanto que a Intel às vezes está fabricando internamente, segura um pouco, demora para sair os CPUs, como é o caso do Xeon Sapphire Rapids, que basicamente eles estão concorrendo meio que com os EPYC da geração passada, ou o Threadripper da geração passada, nem chegou ainda todos os CPUs no Zen 4, e tem alguns CPUs da AMD da geração anterior que estão ganhando dele. Então assim, a AMD ela tá nessa vantagem por não depender de fabricação própria, e esse é um outro ponto que explica aqui, tá certo? Mais uma fabricante de placa-mãe liberando suporte até 192 GB DDR5 nas suas placas através de 4 módulos de 48 GB. Na verdade, hoje a maioria das pessoas que vão comprar DDR5 já compram módulos de 16, são mais baratos, mais fáceis, mas lá fora você já acha módulos de 24 GB e de 48 GB para expandir essa capacidade. Dificilmente um usuário doméstico vai precisar de tanta memória. Hoje em dia 32 GB é muito suficiente, com muita margem. Mesmo que você coloque 64 GB também, você vai ficar anos aí tranquilo. Isso aqui é para quem eventualmente precisa trabalhar com a máquina em casa, um home office, também quer ter uma máquina muito forte para jogar, tá? Mas enfim, temos aqui essa notícia. E a Corsair, né, lançando os seus módulos de 48 GB para que você possa, em uma combinação de 4 módulos, você tem então 192 GB. Eles falam aqui nos kits de memória, rodando aqui entre 5600 a 5200, então sim, eu não vi ainda aqueles módulos de 7000 MHz, aquelas super frequências, porque realmente é difícil você colocar super frequências em módulos de tanta densidade como essa. Aqui nós temos, pessoal, uma notícia das vendas da AMD em relação à NVIDIA.
que não está tão diferente assim em termos de arrecadação. No quarto trimestre do ano passado, a AMD conseguiu 1,64 bilhões de dólares no segmento de GPUs, que engloba todos os mercados, então placas de desktop, os consoles Xbox, PlayStation 5, enfim. E no caso da NVIDIA, 1,83 bilhões. A diferença está muito próxima ali. Isso inclui GeForce Now, as placas de vídeo NVIDIA GeForce, o chip que está dentro do Nintendo. Nesse momento eles estão reportando que a AMD tem 89% da receita da NVIDIA nesse segmento de gráficos para usuários domésticos. É claro que a AMD ela tem essa vantagem de estar em quase todos os consoles do mercado. Então, quando você fala assim, nossa, a diferença é bem pequena, se você comparar só desktop, aí sim é uma diferença muito grande. Agora, comparando como um todo, eles apontam aqui. Agora, também é fato que em consoles como Xbox, PlayStation, a margem de lucro é muito pequena, né? Quase no prejuízo, como a gente já viu vários reportes por aí. Então, talvez eles tenham que enviar muito mais unidades para ter essa receita alta como está aparecendo ali, tá? Tem um ponto importante que é o fato do Xbox e PlayStation 5 normalmente serem enviados com um lucro muito pequeno ou 0 a 0, às vezes até no prejuízo, porque é um hardware muito poderoso e uma fabricação em larga escala. Normalmente é margenzinhas muito apertadas, então eles têm que enviar muitos desses consoles para alcançar essa receita, mas a margem de lucro mesmo pode ser muito menor que a NVIDIA pratica hoje no mercado, tá? Então são diferentes análises para diferentes segmentos. Aqui nós temos um anúncio que normalmente eu não iria colocar aqui no resumão, mas eu achei engraçado, que é a BioStar mais uma vez fazendo isso, que é lançando uma placa. Pô, tô lançando uma Z590. Já começa meio estranho, né? 11ª geração, 10ª geração. Aí aqui nós temos Born for Business Compute, nascido para computação e negócios. Aí eu falei, cara, é estranho, né? Que tipo de negócio nós estamos falando aqui? Se você vê a placa tem uma porrada de slot PCI Express. Você fala assim, pô, não é para mineração, não? Ah, são esses negócios, né? Mas assim, lançar agora, cara, me parece, né? Acho que chegou um pouco tarde na festa. Que nem Intel com placa de vídeo, né? Um monte de slot M2, um monte de SATA, será que é um Chia Coin? Será que é isso, né? Mas você vê que no press release não tem nenhuma menção a mineração, nem nada. Eles falam aqui, performance games, aqui ó, extract to highlights performance out of, enfim, não tem nada, olha lá, ó. Business 3D Content Creators, enfim. Quando você entra no site da BioStar, opa, mining. Agora sim, cara, foram claros no assunto. Então, tem uma porrada de slot M2 pra você, não tem nada a ver com o jogo isso daqui, pra você colocar um monte de placa de vídeo e minerar Chia, Coin ou Ethereum. Agora, simplesmente o mercado de mineração morreu, cara, ao menos por GPU, né? Então, agora, nesse momento, não faz nenhum sentido essa placa. Talvez faria em 2020, 2021, né? Ok, pessoal, aqui nós temos o SSD Aorus Gen 5 de 10.000 MB por segundo, PCI Express 5.02 TB. Eu havia falado para vocês já em vários resumões, ele está aparecendo para venda agora aqui na Newegg, aparecendo por 339 dólares, né? E assim, infelizmente o preço vai se manter alto por algum tempo, tá? Afinal, é uma novidade no mercado, sempre é assim. Se você compara um SSD Gen 4, um SN850X, você acha 2 TB por 159. Você começa a pensar, cara, 7.000 MB por segundo ou 10.000 MB por segundo pagando o dobro do preço. Eu acho que talvez faça sentido pegar ainda os Gen 4. Talvez vão ficar por muito tempo no mercado ainda fazendo sucesso até que o Gen 5 comece a dar uma barateada por aí, tá certo? Aqui nós temos também um outro exemplo da Micro Center, que é uma loja bem famosa lá nos Estados Unidos, com um Island, um SSD também Gen 5, com uma mini fanzinha aqui, que essa fanzinha faz barulho pra caramba, cara, sendo vendida por 349 também. Então assim, 10.000 MB por segundo, mas você pode pesquisar aqui um outro SSD e certamente você vai encontrar por muito menos que isso, só que um Gen 4 na prática não faz tanta
diferença sim, tá certo? E sobre o Xeon Safari Rapids, que eu comentei agora há pouco, a gente vai ter alguns testes aqui nesse vídeo ainda, né? Nós temos aqui a Enermax lançando uma nova versão do water cooler Liquitech TR4-2 com suporte para esses Xeons, né? O W3400, o W2400, por exemplo, com suporte para esse novo socket LGA 4677. O que chama atenção é o bloco que tem a capacidade de completar 100% da área do processador, né? E o suporte de até 500 watts. Aí você pergunta assim, cara, como que um water cooler consegue 500 watts? É basicamente a mesma dimensão de um water cooler convencional. Quando você tem um CPU maior, uma área de dissipação maior, é mais fácil retirar calor. Se fosse 500 watts num Core i9 pequenininho, seria impossível. Agora, 500 watts numa bolachona é mais fácil dissipar. Esse é um fato, tá? Aqui nós temos a página desse produto e ele tem especificações muito robustas. Eles confirmam 500 watts de TDP e a pressão das fãs é muito alta, 6.28 mm H2O e o airflow dela 102 CFM. Cara, são fãs robustas, bem robustas. E com ruído até que 28 decibéis não é tão alto, cara. Achei até surpreendente essa pressão que nós temos aqui. O Noctua também está oferecendo modelos para o novo socket. Aqui nós temos diversos modelos entrando, inclusive modelos bem compactos, e volta a aparecer aquela pergunta: Lucas, será que isso daqui vai ser capaz de dissipar um CPU de 300, 350? Precisam ser feitos testes na prática, mas a Noctua é um fabricante muito conceituado, eles não iriam lançar um negócio que não dá conta do recado. Certamente eles já fizeram esse tipo de teste, tá certo? Bom, e aqui nós temos os testes dos Xeons W9, 3495X, né? Que são justamente os Safari Rapids para esse socket que eu acabei de mostrar para vocês. O Der Bauer foi convidado para ir em um laboratório de testes da Intel para mostrar um pouco do desempenho, aonde você tem CPUs que oferecem até 56 núcleos e 112 threads, com TDP padrão de 350 watts. Então aquele cooler de 500 em tese aguenta de boa isso daqui, tá? Aqui nós temos as máquinas que foram testadas. Esse CPU, que é o W9, o W9 indica que é como se fosse um Core i9, é o melhor ali. 3495X oferece até 4.8 GHz, 350 watts, custa quase 6 mil dólares, então não é um brinquedinho exatamente barato. A máquina inteira puxou mais de 1000 watts e fez uma pontuação no Geekbench aqui de 53 mil pontos. No Cinebench R23 ele fez 70 mil pontos. Como comparação, um Ryzen 9 7950X faz aproximadamente 35 mil pontos. Então assim, com essa grana do CPU, você compra tranquilamente umas 2 ou 3 máquinas com 7950X e monta um setup para rodar isso paralelizado, fazer mais pontuação que esse daqui. Claro que dá para você desbloquear essa energia do CPU e ele também tem outras vantagens em relação aos CPUs de desktop convencionais, como o suporte à memória, suporte, se não me engano, 2 TB ou 4 TB de memória, alguma coisa assim, tá? E ele fez um overclock, então, pô, 5.2 GHz no bichinho, cara, o CPU pegou, aí sim, 128 mil pontos com um único processador, tá? Não que isso seja usual numa máquina de servidor, overclock, mas mostra o seu potencial. Aqui nós temos a ASRock lançando aquela plaquinha, como eu mostrei para vocês em outros resumões. A primeira impressão parece uma placa de vídeo, cara. Tem o slot, as fãs, até conector de alimentação de 6 pinos tem. Mas tem um diferencial por dentro, não é uma placa de vídeo, é uma placa de SSDs. São 4 slots M2, PCI Express 5.0 X4, então ele vai dividir as 16 lanes que vem no PCI Express em 4 para você poder usar 4 SSDs. Observe que tem thermal pad na parte de baixo e um cooler com um radiador, um bloco na parte de cima, tá? Então basicamente é uma placa para você poder expandir um único slot para mais 4 M2. Especialmente interessante em placas-mãe para esses Xeons aí, que você vai ter vários slots X16 no 5.0 para poder ter mais M2 ainda, tá? Aqui nós temos uma atualização da Intel, onde eles atualizaram o seu código open source C++ para
o melhor suporte AVX 512, de acordo com o Foronix, um teste, uma biblioteca chamada NumPy do Python. E agora o beta já ficou... Opa, Python? Nós temos aqui um ganho de performance absurdo ao usar o Instruct 7 AVX 512. Basicamente, cara, eles conseguiram entregar de 10 a 17 vezes mais performance fazendo o sorting com um processador compatível com a AVX 512. Eles explicam que nos inteiros de 16 bits foi um ganho de 17%, 32 bits 12 a 13 e 64 bits 10 vezes. Lembrando para vocês que a AMD também traz o suporte AVX 512, mas existem várias variantes do AVX 512, nem todas são suportadas por todos os CPUs, precisaria ser testado, mas com certeza é algo interessante. Lembrando para vocês que a 12ª geração Intel tinha AVX 512, a Intel tirou, porque ela quer deixar esse tipo de recurso só disponível para CPUs como esses aqui, ó. Aí tem um diferencial de venda a mais, mas os CPUs eram para ter, tinham no núcleo e a Intel removeu fora o suporte, tá? Aqui nós temos a Galaxy mostrando seus módulos de 8.000 MHz, módulos inclusive muito bonitos, com um CL muito baixo, cara. Eu alcanço aqui CL 36. Aí sim, 8.000 CL 16, a memória é muito rápida, mas proporcionalmente também muito cara. Por enquanto não tem preço, mas geralmente custa o preço de um Ryzen 9. É, meu amigo, acaba vindo muito caro porque custa muito fazer uma memória nesse nível no lançamento como nós estamos agora. Talvez daqui a alguns anos isso vá dar uma barateada. Nós temos aqui, pessoal, no campo dos rumores e vazamentos, o Reviewer's Guide do Ryzen 9 7950X 3D vazando na internet por um recorrente vazador que é o HD Tecnologia da Argentina. Sinceramente, eu não sei nem como que ele recebe as coisas ainda sendo antecipado, porque direto ele está vazando as coisas, não é a primeira vez. Então ele divulgou aqui o Reviewer Guide com o nível de performance 7950X 3D em relação ao 3900K, que variando jogo para jogo, né? Então tem jogos que dá muito desempenho, tem jogos que até perde um pouquinho, e na média fica ali uns 8, 7, 6% acima do desempenho dele, tá? Precisamos aguardar os testes. Como eu disse, na semana que vem teremos nossos testes com o 7950X 3D e outros processadores também, tá certo? Aqui nós temos a Gigabyte, através de um registro no seu site. Eles estavam fazendo ali um game bundle, a pessoa precisaria ali escolher a placa de vídeo que tem, e quando as pessoas foram na lista de placas disponíveis, cara, tinha 4070 de 16, de 12, de 10. Essas placas nem foram lançadas ainda. A Gigabyte meio que se antecipou. Pode ser um erro? Pode, até porque ainda tem a 4080 de 12 GB lá, mas pode já ser um prelúdio do que estaria por vir. 3 diferentes memórias, cara. Se já era ruim você ter 4080 de 12 e de 16, esse foi um dos motivos pelo qual a Nvidia cancelou a de 12, porque teria 4070 fazendo o mesmo erro, né? E um outro ponto aqui, a de 12 seria 192 bits. Para ter uma placa de 10 GB teria que ser 352 bits ou... Enfim, cara, ficaria meio confuso. E a de 16, 256 bits ou 128, eu acho que seria plausível ser 256. Viraria uma salada isso. Até então, a que a gente tem a informação que foi vazada é a placa de 192 bits, que é o mesmo barramento da 4070 Ti, tá bom? E nós temos aqui um rumor, nada confirmado, que a Intel estaria descontinuando Z690 e B660 em detrimento das placas 700 que já existem no mercado, embora os preços ainda são um pouco maiores em relação à geração passada. Por enquanto, nenhum tipo de confirmação. E mais um rumor aqui do Mac Rumors, aonde a Apple está assegurando o suporte de TSMC 3 nanômetros para os seus próximos MacBooks e também incluindo os novos iPhone para a segunda metade de 2023. Por enquanto, sem confirmações, precisamos aguardar. Pessoal, muito obrigado por mais um resumão que ficou gigantesco hoje.
Espero que vocês tenham gostado, deixe o seu like, seu comentário, seu compartilhamento é muito importante, me ajuda muito. E caso queira entrar nos nossos grupos de promoções, fique à vontade, temos nossos grupos no Telegram, no WhatsApp e o grupo secundário de smartphones eletrônicos, além da nossa mega planilha no AliExpress que te ajuda a encontrar vários hardwares, todos bem categorizados, tá bom? Um grande abraço, muito obrigado, valeu, falou, tchau, tchau.